Olá, pessoas. Eu sou a Luciana Lanchotti. Esse é o nosso podcast Papo Sem Cardápio. A ideia desse podcast veio da realização de um sonho pessoal e de ouvir 1000 vezes. Por que você não conta essa história? É tão bom ficar ouvindo essas histórias. Então, eu decidi escrever as histórias. Aqui no nosso podcast, a gente vai falar sobre a Maria Antônia. Maria Antônia vai ser nossa personagem fictícia. Em alguns momentos ela vai ser criança, em outros ela vai ser jovem, em outros ela vai ser até uma senhorinha idosa. O que importa aqui é que a gente use as histórias para a nossa vida, para que a gente pense um pouquinho e reflita o que acontece com o outro, como pode melhorar a minha vida, julgar menos e aprender mais. É o nosso objetivo. A história do nome Papo Sem Cardápio veio porque, com certeza, se você leu meu nome rápido, você não leu Luciana Lanchotti. Você leu Luciana Lanchonete. E tudo bem. Por isso, a gente resolveu que muitas vezes a gente poderia fazer conversas na lanchonete sem roteiro. Por isso, sem cardápio. Mas, ao final de cada história, você vai pensar um pouco e vai me responder qual é o seu pedido. E assim a gente vai construir junto um belo cardápio. Na nossa primeira história de hoje, a gente vai contar um pouquinho da Maria Antônia no momento em que ela resolve planejar a vida dela. Maria Antônia, cansada de ser solteira aos seus 30 anos, resolve que ela precisa de encontrar um novo amor. Pensando nisso, Maria Antônia simplesmente resolve que, antes de casar, ela precisa fazer outras coisas. Maria Antônia, então, faz seu planejamento. Senta no final de 2009 e pensa, no próximo ano será o ano de mudança da minha vida. Afinal de contas, vem aí meus 31 anos. Aquela idade em que nós mulheres sempre pensamos, será que a gente está na hora certa? Será que a gente pode ser mãe? Será que não estamos velhas demais? E mal sabemos que não controlamos nada, muito menos o tempo. Maria Antônia, achando que controlava tudo, fez a sua programação, o seu planejamento. E então, ela começou a executar coisas para fazer antes de casar. Em janeiro, Maria Antônia pensou, Réveillon no Rio. Afinal, um Réveillon no Rio de Janeiro é algo muito bom para seguir solteiro. Feliz e contente, ela comprou sua passagem. E aí começa o primeiro momento da programação que não dá certo. O seu voo do dia 30 de dezembro foi cancelado. Motivo? Chuva. Então, Maria Antônia muda o voo para o dia 31 de dezembro, que atrasa, e chega na casa da sua amiga Aninha, correndo às 10 horas da noite. Afinal de contas, faltavam 2 horas para o novo ano planejado. Como havia chovido muito, correram para ver os fogos, mas os fogos não apareceram. Muita fumaça estava na frente. Maria Antônia, então, pensa, está tudo certo. Afinal, isso é o que ela vai pensar a vida inteira, porque Maria Antônia é uma pessoa muito otimista. Depois dos fogos que não foram vistos em Copacabana, apenas ouvidos, ela resolve ir para uma festa. Chama mais 3 amigas e fala, vamos? E elas então perguntam, que festa? Não sei. Então, vamos pensar em alguma... Vamos perguntar? Então, Maria Antônia, que é a nossa personagem, além de ser muito positiva, acredita muito na vida e muito no acaso. No segundo episódio, a gente vai entender várias coisas sobre o acaso da vida dela. Maria Antônia resolve seguir o que diz um rapaz que ela conheceu na praia. Olha, tem uma festa maravilhosa na lagoa. Eu indico que vocês cheguem lá, não demorem, porque acaba rápido. Junto com seus amigos, Maria Antônia fala, vamos até lá, afinal de contas, um passeio de Copacabana até a lagoa, caminhando e bebendo champanhe, vai ser muito divertido. Quando chegaram na lagoa, Maria Antônia e as amigas olham para um lado, olham para o outro e percebem que a média de idade da balada era 50 anos. Afinal de contas, elas chegaram e diminuíram a idade da balada. E assim foi o Réveillon do primeiro ano, do primeiro evento que ela faria antes de casar. Maria Antônia não se abalou. Resolveram, então, planejar o próximo mês. Carnaval em Salvador, lógico. Afinal de contas, todo mundo deveria ir uma vez na vida para Salvador. Não em camarote. Por favor, pipoca ou no meio do pessoal. Porque, afinal de contas, nunca tem uma briga no Carnaval de Salvador. As pessoas são super tranquilas por lá. Porém, a gente estava falando da Maria Antônia. Maria Antônia com as amigas todas felizes
começam, no meio do bloco, correr para um lado, correr para o outro, e pula para cá, e aperta para lá. E Maria Antônia pergunta, onde a gente faz xixi no Carnaval de Salvador? Ah, tem um banheiro ali, mas tem uma fila enorme. Mas eu sou uma pessoa muito correta. O que eu vou fazer? Eu, Maria Antônia, vou para a fila. 40 minutos na fila, e Maria Antônia não se aguentava mais. Quando estava quase chegando, uma mulher vem pulando na frente dela. Uma moça loira, muito alta. Ela, afinal de contas, não é tão alta assim. Dá um sorriso para ela e entra na frente. Naquele momento, ela pensa, deve ser brincadeira. Não é possível que ela vai ficar aí. Ah, mas as pessoas são boas, as pessoas são honestas. E ela não deve saber que isso é uma fila. Com muita educação, ela encosta na moça e fala, oi, você está na fila do banheiro. E a moça, sorrindo, diz, muito obrigada por me avisar, mas eu sei. Como assim você sabe? Eu sei que estou na fila do banheiro. Você acha que eu estou aqui por quê? Então, mas se você está na fila do banheiro, você está no lugar errado. Porque eu estou aqui. E ela vira e fala, quero ver quem é a mulher que me tira daqui. Naquele momento, Maria Antônia pensa, eu sou a mulher que te tiro daqui. E ali começa um grande cabeleireiro dos infernos. O cabeleireiro dos infernos é aquela briga de mulher que uma acha que vai alisar o cabelo da outra. E no final da história, ninguém alisa ninguém. Mas a cara das duas foram para o chão. Muito machucadas, a briga se separou e foram levadas até o atendimento. Sangue para cá, sangue para lá. Quando perceberam, estavam machucadas. E, naquele momento, a polícia chega e diz quem começou a briga. As pessoas olham umas para as outras e falam, começou a briga quem furou a fila. Quem furou a fila não deve continuar aqui. O abadá de Maria Antônia já estava levemente rasgado. E o abadá da moça loira, que a gente nem sabe quem vai ser e não quer saber, foi tirado pela polícia. Maria Antônia, já nervosa, toda machucada, com o joelho ralado, mãos raladas, resolve procurar as amigas. Quando as encontra, elas olham e falam assim, o que é isso? E ela responde, em Salvador não tem briga, exceto se alguém furar a fila. Desse jeito foi o Carnaval de Salvador. No Carnaval de Salvador, ela também tinha um objetivo, encontrar o homem que seria o futuro marido. No Carnaval de Salvador, pobre Maria Antônia. Nem preciso contar que não foi lá que ela achou o homem da vida dela. Mas lá ela achou um amor, que parou a vida dela em março e abril. Então ela pensou, tá muito cedo para casar. Deixa quieta essa história. Vou voltar para a vida. No mês de maio, Maria Antônia lembra que está na hora das festas de rodeio. E, afinal de contas, festas é tudo que a gente precisa fazer antes de casar. Próxima festa, rodeio de Jaguariúna. Maria Antônia chama os amigos e, olha, vou dizer aqui, eita turma animada essa da Maria Antônia. É a turma do vamos. Depois elas perguntam, para onde vamos? E depois elas descobrem, porque no final ninguém sabe para onde vai. A gente não controla o tempo e nem para onde vai. Se a vida é feita de escolhas, a escolha é do destino. A escolha não é nossa, por mais que a gente ache que sim. Voltando à nossa amiga Maria Antônia, no rodeio de Jaguariúna, foi muito engraçado. A catuaba era a bebida da vez. Se você já bebeu catuaba, você sabe o que eu estou falando. Se você ainda não bebeu, aproveita e toma uma para experimentar. Só tome cuidado que ela traz alguns efeitos. Quais? Maria Antônia prefere nem te contar. No meio do rodeio de Jaguariúna, Maria Antônia encontra um rapaz e fala, pronto, agora achei o homem da minha vida. Naquele momento, ela olhou e falou, eu acho que eu te conheço de algum lugar. Ele olha para ela, claro, eu sou o garçom da festa de ontem. Te servi bebida a noite inteira. E então ela pensa, calma, ainda está muito cedo para parar de fazer as coisas antes de casar. O rodeio de Jaguariúna, então, é um pequeno teste para o que vem pela frente. No próximo mês, junto com sua amiga de infância, a Dadá, Dayana, aqui no nosso caso, amiga de Maria Antônia, Dadá diz, olha, terei férias e eu gostaria muito de fazer alguma coisa diferente no próximo mês. Que tal a gente conhecer todas as festas juninas do Nordeste? Caramba, que ideia boa, mas como faremos isso? Ah, não sei, vamos andando.
A gente se encontra em Natal e é assim a gente faz. Naquela viagem, claro, como o foco era conhecer alguém, aparece um gringo com uma cara de homem-bomba que, meu Deus. Ela pensa, tá tudo bem. Ele não é tão terrorista assim. E ele queria mesmo era Dadá. Dadá era super, digamos, tô nem aí para nada. Mas, ao mesmo tempo, o seu signo é daqueles que diz, eu faço o que eu quero na hora que eu quero. Uma pessoa que não está nem aí para nada e faz o que quer, também acha que manda no mundo ou na vida. E, de novo, a gente descobre que não. Depois de 3 dias andando de mochila, conhecendo lugares, passeando, indo nas festas, elas percebem que o homem-bomba continuava atrás delas, cidades e cidades depois. O homem-bomba também aparecerá no nosso próximo capítulo. Depois dessa viagem, foram encontrar uma outra amiga e descobriram a Praia de Pipa. Quer lugar melhor para você encontrar o homem da sua vida do que a Praia de Pipa? Será? Talvez, se a gente olhasse na maré antes e aprendesse que a gente não pode atravessar a praia em noites em que a maré está alta, porque, afinal de contas, talvez você não volte. Então, decidiu continuar a sua busca. Depois de junho e julho dessa viagem, vinha o mês de agosto. Mês de agosto, nada melhor do que festa de peão de Barretos. Afinal de contas, se você gosta de rodeio ou não, é um evento para você participar. Foi assim, então, que com a turma animada, Maria Antônia foi para Barretos. Feliz e contente, que tal encontrar todo mundo ali? Será que faz sentido ou não? Naquele momento, Maria Antônia percebeu que não daria para ir junto com a turma. E foi, então, de carona em uma van, saindo de Belo Horizonte até Barretos. Nada mais do que quase 1.000 quilômetros, por aí. Chegando lá, depois de horas, e também dividindo a van com os peões que iriam competir, ela desce da van e fala, graças a Deus, cheguei em Barretos. E um rapaz olha para ela e fala, e você chegou muito cheirosa? E ela olha para o rapaz e diz, amigo, eu posso estar qualquer coisa nesse momento, menos cheirosa. Depois dali, Maria Antônia recebe um convite. Você está andando sozinha? E ela diz, estou procurando os meus amigos. Tá, enquanto você não os encontra, que tal participar de uma gravação de novela? Oi? Sim, precisamos de algumas pessoas para a novela América da Globo. O que você acha de ficar ali na plateia? Só precisa balançar a mão, da direita para a esquerda. E o que vocês acham que Maria Antônia fez? Aceitou o convite. Afinal, comida e bebida liberada. E assim ela se esbaldou. No outro dia, ela também não conseguiu encontrar os amigos. E você deve estar pensando, nossa, qual a dificuldade de comunicação de Maria Antônia? Maria Antônia, e todo aquele momento aconteceu quando não existia celular. O WhatsApp, no máximo uma mensagem. Até existia, mas não era para qualquer um. Você já imaginou viver a sua vida em eventos, festas, com os amigos, sem levar seu celular? Que tal fazer essa prática? Bom, em agosto, ela conheceu tudo, vivenciou tudo em Barretos. Não encontrou o amor, também não encontrou os amigos. 2 dias depois, ela volta para a cidade onde estava. O ano estava quase acabando. O desespero começou a bater. Então, ela pensa, meu Deus, alguma coisa diferente tem que acontecer. O seu amigo, Michael, aparece e diz assim, posso te fazer uma proposta? Aí ela pergunta, o que seria? Ele, você não gosta sempre de aventuras? Fala sim, depois eu conto. Então ela fala, ok, sim, estou passando na sua casa amanhã de manhã para saltarmos de paraquedas. O quê? Saltarmos de paraquedas? Sim. Como assim saltar de paraquedas? Sim. Mas, tá vendo? Não pensa. Se pensar, não vai. Falei, ok, então já passa logo, porque eu não vou dormir. Então, no meio da madrugada, eles vão felizes e contentes para Boituva. E ali, ela faz seu salto de paraquedas.
Maria Antônia descobre que a liberdade que ela sentia era maravilhosa. E começa a pensar, será mesmo que eu quero me casar? Será mesmo que eu quero viver essa vida? Quantas pessoas pensam no casamento de forma racional e não emocional? Talvez, se a gente usasse um pouco da razão junto com o amor, a gente faria lares mais felizes. Enfim, aquela emoção foi maravilhosa. E aí ela pensa, mas sempre que eu faço algo, eu tenho alguém para compartilhar. Está na hora de eu escolher com quem eu vou compartilhar toda a minha história. E aí ela começa uma grande busca pelos seus caderninhos e agendas. Ela anotava tudo, 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 tudo. Desde o nome da pessoa que ela conhecia, até o local e até o telefone. E a internet tinha uma coisa chamada ICQ. Lembra do barulhinho? Aquele barulhinho do ICQ era algo assim, tum-tum, tum-tum. O coração até disparava. Alguém queria falar com você. Só que para você saber quem era, você precisava clicar na foto da pessoa e mandar um oi. Senão você não saberia quem era. Ela começa então a ouvir tum-tum, tum-tum. Senta e olha para aquele computador. E vê que tem muita gente naquele ICQ. Quem são aquelas pessoas? Da onde ela conhece aquelas pessoas? O que aquelas pessoas poderiam trazer para ela na vida? E nesse momento, ela começa a falar oi para todo mundo. Se fosse hoje, o ICQ teria Enzos, Valentinas, Marias, Lauras, vários nomes comuns. Mas naquela época, o ICQ trazia Daniel, Daniel 2, Daniel 3, Daniel 4, e era assim que ela ia anotando os seus amigos. Naquela época, também tinha muito João, também tinha muito José, também tinha muito Guilherme. A gente está falando da galera que deve ter agora mais ou menos 50 anos, 45. Quantos Marcos você conhece? Vendo isso, ela pensa, vou falar oi para todo mundo, até eu relembrar quem é cada pessoa. Letra A, letra B, letra C, e assim os dias de Maria Antônia foram passando. Alguns amigos legais voltaram, outros ela falava, essa pessoa não me ensinou nada. Mal sabia ela que ela tinha acabado de aprender a falar não, porque falar não também faz parte do nosso aprendizado. E aí, ela chega no momento em que ela encontra o José. José? Quantos Josés tem na vida? E ela olha e tem Antônio e pensa, Maria Antônia, José Antônio, quem é José Antônio? Naquele momento, ela fala oi. E ele diz, oi Maria, nossa, quanto tempo! Nossa, é mesmo, há 5 anos que a gente não se fala e não se vê. José era alguém que foi muito especial para Maria Antônia em uma viagem. Alguém que ela conheceu, foi um anjo da guarda na vida dela, e ela pensou, eu acho que ele é gay, ele não deve gostar de mulheres. E ele do outro lado pensava, nossa, uma brasileira perdida aqui nos Estados Unidos? Impossível, eu não vou ficar com ela. E no último dia, um resolveu contar para o outro o que achava, e eles se deram um beijo. Mas era tarde demais, achava Maria Antônia. Demorei muito, perdi tempo. Essa história do beijo aconteceu em 2005. Maria Antônia, então, lembra disso e se arrepia. E pergunta para ele, como você está? E ele diz, estou bem. Ela pergunta, casou ou comprou uma bicicleta? E ele responde, casei. Naquele momento, Maria Antônia fica bem chateada. Afinal de contas, ele não era gay, o beijo arrepiava até hoje e, quem sabe, ele ia ser o homem da vida dela. Mas ele resolveu casar. Então ela disse, desculpa, sou uma pessoa muito focada em planejamento. A partir de agora, eu só busco pessoas que queiram andar de bicicleta. E ele responde, calma, casei. Meu casamento deu errado. Estou procurando várias bicicletas para andar, mas ao seu lado seria muito melhor. Onde você está? E a partir daí, eles descobrem que os dois estão no Brasil e resolvem fazer um belo encontro.
Nós já estávamos no mês de novembro nesse momento. E Maria Antônia pensava, tá quase acabando o ano. Cadê meu objetivo? Eu acho que eu vou chamar ele para vir me fazer uma visita. Quem sabe dá certo? De cidades diferentes, ele topa fazer a visita para ela. Afinal de contas, coincidências ou não, ele estaria de férias. Numa visita, em dezembro, eles se reencontram e descobrem que a história poderia continuar. E assim, Maria Antônia e José Antônio, coincidência ou não novamente, no Réveillon de 2011, começam a namorar. E assim a vida continua. Nessas histórias de Maria Antônia, em um ano, quantas coisas ela trouxe para o nosso cardápio? Quantas coisas a gente pode aprender com ela? Planejamento é diferente de plano. Plano é diferente de meta. E meta é diferente de objetivo. Não misture as coisas na sua vida. Pensa comigo. Será que realmente ela planejou tudo? Ou será que quem planejou tudo foi o universo e trouxe para ela a delícia de viver? Quando planejar algo, pense se realmente as coisas precisam ser exatamente como você gostaria. Já pensou se lá em janeiro a festa não fosse com senhores? Se em fevereiro o amor do carnaval, que não era um amor e sim uma paixão repentina, tivesse continuado? Já pensou se lá em Jaguariúna o garçom olhasse para ela e ela pensasse, mas eu quero ficar com você? E outras tantas coisas aconteceram. Nesse ano, que Maria Antônia acreditava que estava se planejando, a vida só estava preparando ela para encontrar o seu grande amor. E assim, o ano termina com Maria Antônia e José Antônio se amando até poucos dias. E agora, ouvindo tudo isso, você já sabe qual é o seu pedido? Espero que você tenha gostado do nosso primeiro episódio. Reflita, sorria e acompanhe a gente no próximo episódio.